Boa noite a todos, então, paz seja convosco. Você que vai presenciar aqui essa aula, ou você que vai assistir pela gravação, que tudo possa correr bem. Nós temos hoje aqui o quarto tema, né? No nosso livro, o texto é da página 43 a 48. Nós começamos a envelhecer no dia seguinte ao nascimento. Poderíamos até consultar um geriatra já, né, antes de desmamar, né, porque o corpo ele vai sofrendo transformações até retornar ao pó. E há sofrimento com a morte. Esse sofrimento potencializa quando o indivíduo começa a pensar mais seriamente sobre a eternidade. Então, ao longo da vida, nós vamos sendo confrontados pela palavra, pelas pregações, pelos reveses, pelas quedas e cair e levantar dos nossos problemas, e nós vamos pensando seriamente nesse assunto. Tem muito alinhando os racionais com os irracionais, defendendo a tese de que a morte humana é o fim de tudo, né? O materialista diz isso: morreu, acabou. Para o animal irracional, sim, para ele morreu, acabou, mas para nós não. Para nós começa ali, a vida ela é muito mais do que esses 30, 40, 50, 80, 100 anos que você vai estar aqui na Terra. Os psicólogos tentam até certo ponto, conseguem um certo consolo para os sobreviventes que se despedem dos seus entes queridos que morrem. Porém, a preocupação potencializa quando é gerada assim, uma desconsideração pela natureza constitucional do ser humano. Nós somos seres eternos, tá? Então nós precisamos enfrentar esse dilema que se pretende explicar diferentes versões do que somos. Nós somos um animal, mas nós somos animal racional. A diferença é essa: nós pensamos, tá? Então podemos equacionar, até simplificar de uma maneira muito prática, muito até eu diria meio falsa, né? Essa situação da vida. Vamos na 3. Falamos já da 2. Humildade. Bem, de acordo com a nossa devocional aqui, diante da honra vai a humildade. Nós precisamos ter muita humildade em nossos conceitos acerca da morte e do pós-morte. Você não tem que ter medo da morte. Lógico, não tem que desejar morrer, porque você também não tem esse pensamento suicida. Isso é uma coisa assim até diabólica, porque quem determina quando nós vamos encerrar a nossa jornada aqui é o próprio Deus. Se nós tivermos fé, nós poderemos ter acesso ao entendimento da natureza constitucional. Ela é superior, sem nos vangloriarmos, mas nós temos corpo, alma e espírito. Eu quero nessa aula aqui fazer com que vocês mudem, invertam essa sequência aí. O que a alma pede? A alma pede apetite, libido, precisam ser dominadas. Porque a pessoa que é levada por essas coisas, mas eu preciso de dinheiro. Claro, eu também preciso, todos nós precisamos. Você desfruta comunhão com Deus na tua atitude de santidade. Quer dizer, quando você está se relacionando com Deus dessa forma, Ele está se relacionando com você. Olhe bem, onde que nós estamos pisando, gente? Eu fico tão vaidoso só de saber que eu faço parte desse time. Uma pessoa melhor. E por isso eu preciso ter humildade e preciso entender essa unidade. Nós temos um Espírito que pode se comunicar e receber respostas do Deus Criador por intermédio do Espírito Santo. Aqui, ó. Pode se comunicar. Nós temos também uma alma, uma mente com discernimento e vontade própria, que nos foram dadas pelo Criador. Tá? Deus nos deu isso aí. E essas coisas aí nós vamos perder quando nós morrermos. Ela vai ser, porque a morte é uma espécie de penalidade. Essas 3 dimensões, o corpo volta ao pó, o espírito volta a Deus que o deu, e a alma fica, eu digo assim, é meio polêmico isso aí, porque tem o raciocínio teológico tricotômico e o dicotômico. A dicotomia fala que o espírito está ligado com a alma, ela vai junto e tal.
eu discordo um pouquinho, porque o espírito é Deus e a alma são as minhas decisões, é o meu arquivo que eu tenho aqui, tá? Usando um outro exemplozinho que eu já acho que citei na aula passada, morte. Quer ver? 10, 11 horas da noite você vai tomar um banho e tal, come alguma coisa, dá um beijinho nas crianças lá e vai para a cama e você começa a ressonar e de repente você apaga. E daqui a pouco você acorda. Entre o dormir e o acordar, você não tem noção do que aconteceu ali. Pode ser que tenha lá um sonho, um pesadelo, alguma coisa, ou você, enfim, tem um sono muito leve, mas a regra é essa: dormiu, morreu, acordou, reviveu. Aquele salmo que fala: eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Então faça esse exercício de manhã, quando você acorda: opa, Senhor, obrigado, mais um dia, mais uma chance, glória a Deus, tá? Então a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente, o nosso discernimento, a nossa vontade própria, elas foram nos dados pelo Criador. A Bíblia nos ensina a desvendar o mistério que explica o ser humano como unidade. Veja, você tricotômico, e você 3 dimensões, você 3, vamos dizer, sensibilidades, né? Tem os teus sentidos, o tato, o olfato, a gustação, a audição, paladar. Com esses sentidos você identifica as coisas em tua volta. Antropologia cristã. Antropologia. Aqui, ó. O que é essa palavra aqui? Antropos, homem. Logia, logo, estuda o tratado do homem e da natureza humana. Então os arqueólogos, uma das matérias que eles têm lá no curso que eles fazem é antropologia. Tá? Então, a antropologia cristã, ela nos explica a nossa constituição como corpo de Deus, que deu forma a partir da terra, humus, tá? E que recebeu o sopro de Deus. Então esse plus que Deus botou naquele boneco de barro, observe que coisa interessante. Quando ele foi criar um sapo, um lagarto, um jacaré, ele criou lá aquele animal, ex nihilo, do nada. Mas quando ele foi criar o homem, ele formou, ele moldou, ele deu um toque manual ali, e depois ele deu parte daquilo que ele é. Então esse corpo, após receber o sopro de Deus, ele ganhou vida, sem nenhum comparativo. A vida que nós temos, ela é completamente diferente da vida de um pássaro, de um peixe. Tá? Então, o homem se tornou alma vivente, quando da formação do primeiro homem, o humus da terra. Ok? Slide 5. A dualidade do ser humano. A Bíblia nos define como seres unificados, que também denota uma dualidade básica na nossa constituição. Olha aqui, ó, vamos lá para a Bíblia. Gênesis capítulo 2, verso 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Diga, microfone lá. Fala que a alma não morre. Não é que a alma não morre. O ânimos, o fôlego de vida, ele é eterno. Esse corpo, ele volta para o pó. Mas mesmo o corpo que foi moldado lá por Deus, ele vai sofrer lá um up, né? uma reforma, e nós vamos ter, lá em Coríntios fala, esse corpo que ele é semeado em corrupção, e ele é ressuscitado em incorruptibilidade. Agora, a alma, que ela está em depósito, sabe a ressurreição? Espírito e alma está lá no paraíso. Eles vão voltar, assim, não me pergunte como, muito rápido, no piscar de olhos. A terra vai devolver os mortos, e isso que é eterno vai tornar ali, e aquele ser que era, sei lá, um homem como eu, 1,72 m, 90 kg e tal, eu vou ter 2,5 m,
a estatura de um anjo, eu vou ter um corpo que vai ultrapassar paredes, que vai poder me trasladar, ele vai estar adaptado para viver eternamente. Mas Então, a alma, eu entendo, né? Eu fiz essa colocação porque eu entendo que a alma, ela se gera, ela se cria no momento da concepção. No sêmen, enquanto óvulo ali, se forma a alma. Correto. Isso, né? Deus planta naquela camadinha, quando o salmista fala sobre uma massa disforme de sangue e tal. Imagina um útero que tem ali um óvulozinho minúsculo que foi fecundado e ali começou uma vidinha. Ali já tem alma, ali já tem o espírito e ali aquele corpinho já está em desenvolvimento no ventre da mãe. Passados 9 meses, aquela criança vai nascer e vai enfrentar isso tudo que nós estamos enfrentando aqui, no ar, antes de mergulhar. E a última colocação, pastor, é que aquela parábola do rico e o Lázaro, por exemplo, né? Então até o pessoal diz que isso não é uma parábola porque se cita nomes, né? Então uma parábola diz que quando é uma parábola não tem nome próprio, ele fala de Lázaro, né? Fala do pai Abraão, né? Então aquilo ali também traz algo assim para a gente imaginar como vai ser a eternidade. Veja, Jesus usava muito ilustração, Jasper. Assim, o que é a ilustração? A ilustração é um recurso didático. O rico ele deve ter existido e Lázaro também existiu. E Lázaro era um homem pobre, mas piedoso e servo de Deus. Morreram os dois. E aí ele usa, isso aí é uma matéria bem profunda, escatológica também, porque hoje o Hades e o Geena, o Sheol, ele não existe mais. Porque também eu não posso gastar muito tempo aqui, que eu me alongo um pouquinho nessa explicação. Mas ali o que estava exemplificando? Alguém que morreu sem salvação e alguém que morreu com salvação. Né? Então, eles estavam dialogando. Mas foi uma forma que o Senhor usou para exemplificar esta situação pós-morte. Deixa eu dar mais uma pitadinha aqui, sem avançar muito no tempo que é bem precioso aqui para nós. Você faz ideia de quantas pessoas tem vamos dizer, de Adão até Noé, de Noé até Abraão, até Davi e até Jesus? É um grupo muito grande de pessoas. Se nós formos multiplicar todas essas gerações pelos 7 bilhões de habitantes que nós temos na Terra hoje, está certo que a Terra nunca foi tão povoada como é hoje. Né? É muita gente que morreu. Alguns morreram salvos e outros morreram não salvos. Daí você diz assim, mas como é que o cara pode ter morrido salvo se Jesus não tinha ainda sido manifesto em carne? Mas a palavra já estava, ele estava no princípio com Deus. Você lê lá o Evangelho de João, todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele estava no princípio com Deus, Jesus. Então tudo que foi pregado pelos profetas, pelos patriarcas, a respeito do Messias, colou lá no nascimento do Filho de Deus, lá no início do Novo Testamento. E para nós hoje é bem cômodo, porque nós temos esse referencial. Jesus veio em carne, desfez as obras do diabo, ele pregou para aquele povão que estava lá, e todos aqueles que estavam lá em condições foram transladados para o terceiro céu. Todos. É muita gente. Onde é o terceiro céu? Primeiro céu, atmosfera. Segundo céu, sistema solar, Via Láctea. Terceiro céu é lá onde está Deus. Trono de glória. Ao lado, o paraíso. Não é purgatório. Tá? Jesus disse para o ladrão da cruz lá, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque aquele cara, ele não tinha doutrina, não tinha feito ITQ, ele não sabia nem 1% daquilo que vocês sabem. Tá? Mas ele disse assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu o senhorio de Jesus, reconheceu o reino de Jesus e ainda repreendeu o parceiro dele lá, que era outro malandro lá. Não se arrepende nem estando aqui crucificado no mesmo ato que o Filho de Deus. Ele confirmou que eles eram pecadores e ele não. E ele foi para o céu, ele está lá, foi direto. Muito mais do que o Billy Graham, muito mais do que o John Wesley, do que o Carlos Wesley, muito mais do que o apóstolo Paulo, porque ele, junto com ele está lá Elias,
Moisés, tal, que se apareceram lá na transfiguração. Gente, nós estamos falando de um reino muito grande, de um reino infinito, e nós estamos aqui nessa poeirinha cósmica que é a Terra. Deu para entender um pouquinho aí do seio de Abraão? O seio de Abraão é o lugar lá onde estavam os salvos, e o lugar de tormento era onde estava o rico. Ele não estava lá porque ele era rico, porque não é pecado ser rico, mas estava lá porque ele era injusto, porque ele não morreu na fé. Beleza? Só um comentário, né? O trabalhador que começou às 5 horas da tarde. O trabalhador, o patrão, ele pagou o mesmo que ele pagou para quem ficou lá às 8 horas, para aquele que veio às 5 horas da tarde. E ele fazia o que ele queria com o dinheiro dele. Ou você vai ficar me censurando porque eu sou bom, porque eu quero abençoar esse cara aqui, que ele trabalhou, mas trabalhou pra caramba, o Senhor não era injusto. Às vezes nós podemos, numa meia hora de serviço lá puxado, produzir mais do que uma tarefa de um dia inteiro, de 8 horas. Porque tem gente que quer ficar enrolando aí, só quer, pega o microfone lá, levantou lá, gente, lá atrás, alcança lá para ele. Tem gente que só quer bater ponto. Pode falar. Pastor, uma das coisas que muitas pessoas estão fora da igreja é por causa de se revoltando dessa situação, né? Eles falam bem assim, que adianta uma pessoa ficar o resto da vida servindo a Deus e chegar no último minuto lá, uma pessoa que fez tanta maldade, ela ser salva e eu que estou todo dia lá posso não ser salvo. Então, tem muitas pessoas que a gente conversa, alguma coisa assim, e fala, mas aquela pessoa é só ela se arrepender no último minuto. Pronto. Até uma situação, pastor, bem antigo isso daí, uma moça, uma vez foi perguntado, né? Ela falou bem assim, que quando tivesse bem velhinha, ela ia servir, porque era só se arrepender que estava tudo certo. Mas a pessoa que pensa assim, ela está correndo um sério risco, porque a gente não sabe o momento, nem o dia nem a hora que o Senhor vai vir. Slide 6, complexidade do ser humano. Esse ser humano é complexo, gente. Nós somos pessoas difíceis. Imagina você é um cara que pode ir até 250 km por hora e passa de 0 a 100 em 10 segundos, aquele tipo de... E você tem um péssimo piloto ali, dirigindo esse carro. Então é um risco muito sério. Quer dizer, você é um produto de qualidade, mas você precisa ser bem direcionado. Quem deve ser o seu piloto? O Espírito Santo. Porque se você tomar o volante desse carro, você vai tomar as decisões, você vai fazer uma conversão à esquerda, não vai sinalizar, você vai andar com o farol de neblina na cidade, assim. Enfim, tem uma série de coisas que a gente comete por desajuste da nossa vida, do nosso caráter, da nossa formação, dos nossos valores. Eclesiastes capítulo 12, verso 7, fala da morte, do desmembramento. O corpo volta ao pó de onde veio e o espírito volta para Deus. Então, você morreu. Último fôlego. Saiu o que eu tinha de eterno. Alma vivente, ficou aqui esse monte de terra, que vai entrar em decomposição. O pó, terra de onde veio, e o espírito volta a Deus, que o deu. Tá. O final do capítulo 12, acho que fala aí do fio de prata, do pote de ouro, do pote de barro. Alguém perguntou como que você pode descrever um ser humano. Nós somos um pote de barro cheio de sangue. Versículo 6. 6. Lembra? Antes que o fio de prata se rompa, o copo de ouro se despedace, o cântaro se quebre junto à fonte e a roda se desfaça junto ao moço. E aí entra esse 7. Continue. E o pó retornará à terra, como era antes, e o espírito retornará a Deus que o deu. Veja que coisa linda. Antes que se rompa o fio de prata, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade,
antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho mais nele contentamento. A parte de Raquel, Gênesis 35, 18, a Bíblia afirma que lhe saiu a alma, referindo-se ao seu falecimento. Ela saiu. Eu não vou tomar tempo aqui, que eu não quero queimar esses 5 minutos que eu tenho aqui para ainda conversar com vocês. Quanto à angústia interior, diz também que José achou com o espírito perturbado. Angústia interior. A morte nos traz muitos sentimentos assim, né? E a gente tem que, como obreiros, nós temos que discernir isso aí. Certo? Tenho 5 minutos ainda. Quero aproveitar esse tempo aí. Slide 7. Se eu conseguir chegar no 8, fechei a metade da matéria. O espírito dos justos e aperfeiçoados. Esses caras aqui, que hoje podem estar numa condição de justiça, eles já estiveram numa condição de pecado também, mas eles foram restaurados. Tá? Hebreus 12, 23, ele descreve um julgamento que diz que os espíritos dos justos aperfeiçoados chegaram ao Deus, que é juiz. Tá? Apocalipse 6, 9, nós vemos uma referência de que o profeta viu a alma daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus, os mártires. Ele viu a alma, talvez algum espírito, alguém que pensa dessa forma confusa, ainda pode querer usar isso aqui como uma base bíblica. Já em Tessalonicenses 5, 23, o texto é explicitamente claro e tricotômico, quando se refere que nós devemos nos apresentar a Deus preservados e irrepreensíveis. De que forma? Nessa ordem aqui, ó, espírito, alma e corpo. Dicotomistas enxergam apenas duas partes do ser humano, espírito e corpo, e a alma não vinculam ao eterno. Mas mesmo quem é tricotomista, ele tem que puxar essa ação da alma, que é o campo de decisões, para o lado espiritual. Senão ele não pode ser subjugado. Se ela fosse autônoma, eu não poderia estar falando a homens e mulheres espirituais aqui. Porque se vocês são espirituais é porque vocês estão dominando as inclinações da carne e dando liberdade a que o Espírito de Deus testifique com o seu Espírito de que você é filho de Deus. Não é porque você é bonzinho, mas é porque você tem esse discernimento e você está nessa linha de pensamento. Os pentecostais, a partir do século XX, eles tenderam a seguir a linha tricotômica para explicar o fenômeno de falar em línguas onde a mente, a alma, ela não compreende a linguagem do Espírito. Eu gosto muito de usar esse 1 Coríntios 14, 2 a 14. Coríntios 13 também, ele fala: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, nada seria. O que tem de importante nesse texto, nesse versículo? Ainda que eu falasse a língua dos homens, o que é a língua dos homens? Inglês, espanhol, chinês, todas as línguas, os dialetos aí, humanos. Então, isso também é um dom espiritual. Tem gente que nunca estudou inglês e fala fluentemente inglês, até com sotaque. Tá? É um dom. Tá? Então, com isso aqui a gente fecha o slide 8 e vamos interromper aqui um pouquinho, tomar um cafezinho. Daqui a pouco a gente volta. Tá? Deus abençoe.